Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai retomar um pouquinho sobre as competências da redação do Enem, tá? Eu gostaria que depois, após a finalização desse material, que vocês fossem no chat do colégio, no meu plantão, e escrevessem ali as competências. Quais são essas competências? Bom, a primeira competência que se trabalha dentro de uma dissertativa, né, de um texto dissertativo na avaliação do ensino médio, no Enem, é a língua. A importância de nós utilizarmos a língua portuguesa dentro do nosso texto de maneira convincente, de maneira regrada, né, nos aproveitando da capacidade de locomoção da nossa língua e da variedade, da variante dessa língua. Tá? A normatização da língua, sabemos que existem duas gramáticas, né, dentro da sintaxe. Eu tenho ali a normativa, que é a que me dá as normas, as regras, né, pela NGB, e eu tenho a descritiva, que é aquela contextualizada. No Enem, você pode trabalhar com as duas, porém, dentro do seu texto, 200 pontos valem toda a capacidade que o aluno, que o candidato do Enem teve, né, ao escrever o seu texto, da língua dentro dessa variante, né? Ele sabe utilizar a língua portuguesa dentro das suas regras e da sua contextualização, tá? Então, de 0 a 1000 pontos, são avaliados 200 pontos exclusivamente sobre a utilização da língua portuguesa, tá? Isso vale para todas as 31 linhas. A segunda competência, que é chamada de C2, seria a competência do tema. Fuga ao tema. Gente, é tão difícil nós queremos descobrir o tema de uma redação que vai ser através de uma seletiva, de um concurso, mas o mais importante, nós sermos pessoas leitoras, tá? Temos que ser pessoas antenadas com o que está acontecendo. Obviamente que seria muito na cara o Ministério da Educação e o INEP cobrar na redação do Enem deste ano o coronavírus, né? Seria muito na cara. Mas por que não? Lembra que nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que desde 1998 até 2019, o período de avaliação do Enem nunca foi cobrado a área da saúde? E se agora for? Será que eu estou preparado para escrever sobre esse tema? Por isso que eu com vocês agora no ensino médio, quero praticar, né, exacerbadamente a redação, tá? A dar valor para a escrita. Precisamos de pessoas críticas na nossa nação. E para isso eu tenho que ter leitores e escritores. Tá? Então, a competência 2 ela vai avaliar se o candidato ele tem habilidade sobre determinado tema. Né? Então, eu tenho a fuga do tema total. Lembrando que nenhuma das competências das 5 eu posso zerar, porque mesmo que eu tire 800 pontos, se eu zerar a fuga do tema, eu tiro 0 na minha redação completa. Isso eu já venho falando para vocês, inclusive dei até uma tabela para que vocês estudassem as competências do Enem que eu venho falando repetidamente. O mais importante, gente, vamos focar. Tema, você tem que saber um pouco de cada coisa, não tem como. Tá? Um aluno tem que estar antenado, tem que estar sempre ali propício a qualquer tema que pode chegar em sua mão. Então, a segunda competência seria essa fuga do tema, que ela pode ser total, parcial ou nenhuma, tá bom? A competência 3 seria a competência da seleção de fatos, organização de ideias. Então, eu preciso, além do tema gerador, o tema centralizador, eu preciso ter uma reseleção. O que seria isso? Uma inserção de outros temas dentro do meu tema gerador. Então, por exemplo, o tema que nós vamos falar na nossa aula de redação é sobre a legalização do porte
e do uso da cannabis, né, da maconha, popularmente dita. Mas para eu trabalhar esse tema, o meu sistema de avaliação de redação ele vai tentar analisar se o aluno foi capaz de colocar esse tema centralizador, que é a competência 2, e colocar também temas paralelos a esse tema principal. Por exemplo, educação. Eu tenho que fazer inserir essa informação dentro do cenário educativo. Legislação de trânsito. Eu também tenho que colocar no meu texto, por exemplo, legislação de trânsito. Mas por quê? Se eu tenho uma liberação do porte de utilização deste componente químico, nesse entorpecente, né, da cannabis, eu não posso, por exemplo, utilizá-la e utilizar um veículo, igual eu não posso beber e dirigir, né, por conta de situações alucinógenas e tal. Então também tenho que pensar nessa questão da legislação de trânsito. É uma ideia legal para a gente colocar. Quando eu coloco essas arestas, né, o tema central, legalização, né, da cannabis, e os outros subtemas, eu estou completando a minha competência 3, tá bom? Ah, professora, eu não coloquei, eu só falei do tema central. Ele tem que estar muito bem escrito para você conseguir atingir ali todos os seus requisitos na competência 3. Bom, a competência 4, ela é o funcionamento. Lembra que falamos na competência 1 da língua? A competência 4 é o funcionamento dessa língua, a linguística. Como que a língua se comporta dentro do seu texto. Será que eu usei as orações subordinadas que eu aprendi lá no 2º ano e no 9º ano? Será que eu usei os pronomes integrantes? Será que eu usei as conjunções? Será que eu usei os conectivos de coesão que chegam num texto de coerência? Não, não usei. Então você não vai pontuar, tá? A competência 4 é a linguística. É como eu introduzo os meus parágrafos, é como que eu amarro um parágrafo a outro, tá? Que vai dar ali uma locomoção. Pensem que a língua, né, um idioma de um indivíduo, de uma sociedade que fala a mesma, que tem o mesmo, né, gráfico idiomático, eu penso a língua como se fosse, pensem como se fosse um veículo, um carro. A linguística, a gramática, o uso dessa língua seria o motor. Se eu tirar o motor de um carro, ele vai continuar sendo um carro, mas sem nenhuma função, tá? Sem nenhuma locomoção, mas ele não deixa de ser um carro, tá bom? Bom, competência 5, a mais temida, proposta de intervenção. O Enem, exclusivamente, é uma avaliação que ele tem ali um item muito importante, que é cobrado em todas as edições do Enem, desde 1998. Ele questiona o leitor a solucionar o problema. Mas solucionar um problema, às vezes, é complicado. Se eu caísse para mim, por exemplo, como diminuir a violência no Rio de Janeiro, né? Aí eu coloco lá, contratar policiais. É uma proposta. Eu não posso falar que não é uma resposta à pergunta geradora do problema. Porém, cai naquela questão, clichê. Eu tenho um clichê universitário, onde uma grande parcela dos candidatos vão escrever, ou vai, né, na verdade, a grande parcela vai escrever a mesma coisa. Então, a gente tem que colocar também um pouco da competência 3, que são selecionar fatos diversos, a competência 5, onde eu redescubra uma nova e inédita proposta. Então, o mais importante na sua redação, competência 5, é ineditismo, ser inédito, tentar não ser clichê, ser redundante, falar a mesma coisa, né? Como acabar com a pobreza, gerando emprego, como acabar com a violência, contratando polícia, como melhorar o saneamento básico, fazendo coleta. Não. Vamos tentar colocar informações mais complexas, mais completas, tá? Com um conhecimento mais adquirido, não somente ficarmos presos à coletânea do texto, tá bom? Eu gostaria que vocês, após o vídeo, escrevessem o que vocês entenderam dessa aula de hoje, tá? Postem no chat
coloquem aí no plantão de dúvidas. Professor, entendi isso, isso, isso. Tá certo, professor? E eu lá depois eu vou dar as evolutivas para vocês, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham uma semana ótima e que terminem o trabalho também do paradidático para essa semana. Um abraço, até a próxima.